Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Aula Paraná. Eu sou a professora Suelen de Matemática e hoje eu tenho aquele recadinho especial para você que tem acesso ao Google Classroom, certo? Não esqueça de entrar lá e realizar a atividade obrigatória dessa aula para que você tenha garantido a sua presença e também a sua nota, certo? Já você que não tem acesso ao Google Classroom e está acompanhando pela televisão, entre em contato com o seu colégio para saber qual vai ser o dia da entrega das atividades para você fazer aí na sua casa e depois devolver para os professores. Tranquilo? Bom, quero aproveitar essa oportunidade e mandar um abraço carinhoso para o pessoal do Colégio Ayrton Senna da Silva, de Foz do Iguaçu, essa cidade linda que eu tive a oportunidade de conhecer no ano passado. E um abração para vocês. A gente existe, os professores aqui do Aula Paraná fazem esse trabalho pensando em você, aluno do Paraná inteiro, Foz do Iguaçu e todas as outras cidades. Então, fica aí o meu abraço. Na aula anterior, nós vimos permutação e arranjo, certo? Permutação simples e arranjo. Vamos lembrar o que era cada uma dessas coisas. Permutação simples é aquele que nós usamos todos os elementos para fazer as permutações entre eles, certo? Já no arranjo, nós usamos apenas alguns elementos, não precisa combinar exatamente todos os elementos do conjunto para que a gente possa fazer as combinações ali, os agrupamentos entre eles. No arranjo, a ordem em que os elementos aparecem importa, bem como na permutação. A ordem que os elementos aparecem importa, porque se eu mudar de ordem dentro do conjunto qualquer elemento, isso vai me definir um agrupamento diferente, certo? Muito bem. Aí eu deixei para vocês na aula passada esse exercício número 4, tá? Para vocês resolverem. Fala sobre as placas de veículos. Aqui fala das combinações que podem ser feitas usando as letras e os números que estão agora presentes nessas novas placas. Essas placas possuem 4 letras e 3 números, tá? A pergunta era, quantas combinações possíveis eu posso fazer com essas 3 letras e 4 números, aliás, 4 letras e 3 números, sem repetir nenhuma letra e nenhum número. A gente sabe que isso não acontece na realidade, tá? As letras e números podem se repetir, mas nesse caso a gente vai contar só o caso em que não se repete. Muito bem. Vamos pensar primeiro nas letras, ok? Eu tenho 26 letras disponíveis, que são as 26 letras do alfabeto. Na placa, eu vou usar 4 letras. Então, o N, o número total de elementos é 26. O P, que é a quantidade de elementos por agrupamento, é 4. Então, eu vou combinar as 26 letras de 4 em 4. É um cálculo de arranjo, porque a ordem vai definir uma nova placa, certo? Então, eu vou fazer 26 fatorial, que é o N fatorial, N menos P, 26 menos 4 fatorial. Ficamos, então, com 26 menos 4, 22. Aqui na segunda parte eu vou desenvolver o 26 até chegar no 22 fatorial e posso cortar aqui o 22 de cima com o 22 de baixo. Fico com, então, 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23, que me dá um total de 358.800 combinações apenas para as letras, tá? Ainda não falamos dos números, então vamos a eles agora. Nós temos disponíveis 10 algarismos, de 0 até 9, certo? São 10 números disponíveis para colocar na placa. Vou utilizar em cada placa 3 algarismos, então eu vou fazer uma permutação dos 10 algarismos de 3 em 3, agrupamentos de 3 em 3, sem repetir número. Então eu faço 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. 10 menos 3 vai ficar 7. Então, eu vou desenvolver o 10 até chegar no 7. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, corto o 7 fatorial de cima com o 7 fatorial de baixo e me dá um total de 720 combinações, considerando agrupamentos, considerando apenas os números, tá? Muito bem. Então, nós tínhamos 358.800 letras e 720 números, tá? Aqui os arranjos das letras, aqui os arranjos dos números. Pelo princípio fundamental da contagem, a gente faz o quê? Multiplica as possibilidades. Então, vai ser 358.800 vezes 720, que me dá um total de 258.336.000 placas possíveis.
E isso apenas sem repetição de letras e algarismos, o que a gente sabe que não acontece, tá? Então, com essa nova placa, a quantidade de veículos e placas que pode ter vai ser bem maior do que a que tinha antes. Esse valor aqui é só os que não se repetem, ok? Muito bem. Então, isso foi da aula passada, né? Só voltando ao que a gente viu na aula anterior. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre combinação simples e permutação com repetição, tá? Então, vamos lá. A combinação simples de n elementos tomados P a P com n e P pertence ao conjunto dos números naturais e n maior ou igual a P é um subconjunto não ordenado, tá? Vai ser um agrupamento não ordenado formado por P elementos dos n elementos dados. Loucura essa definição, né? Vamos ver aqui como é que ela funciona certinho num exemplo, tá? No retorno das férias escolares, um grupo de 4 amigos, então são os mesmos amigos da aula passada, Ana, Beto, Carla e Diego, que não se viam há tempos, vão se cumprimentar com um longo abraço. Quantos abraços acontecerão? Então, nós vamos fazer o quê? Os amigos, eles vão se cumprimentar, eles vão se abraçar, certo? Vocês acham que se a Ana chegar e abraçar o Beto precisa abraçar a Ana de novo? Não. Então, o agrupamento Ana e Beto, ou Beto e Ana, não define um novo elemento, tá? Por quê? Porque já tem essa combinação feita anteriormente. Então, na combinação simples, a ordem que as coisas acontecem não define um novo conjunto. Se fizer Ana e Beto ou Beto e Ana, dá no mesmo, tá? Então, aqui, ó, quais são as possibilidades de abraço que nós temos? Ana abraça Beto, Ana abraça Carla e Ana abraça Diego. Beto abraça Carla e abraça Diego, porque ele já abraçou a Ana anteriormente. E a Carla, que não tinha abraçado o Diego ainda, abraça o Diego. Então, quantos abraços nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 abraços, certo? Num total de 6 abraços. Como que eu calcularia isso fazendo pela combinação? Então, antes disso, vamos dar uma olhada aqui, quais são as combinações. Eu coloquei escrito, mas até nem precisaria, porque já está bem certinho aqui no mapa, tá? São essas aqui, Ana e Beto, Ana e Carla, Ana e Diego. Aqui eu representei por letras, tá? Que pode acontecer muito da gente ter algumas coisas escritas nomes, mas aqui na representação tem as letras, que quer dizer basicamente a mesma coisa, tá? Então, eu fiz aqui o quê? Uma combinação das 4 letras, A, B, C e D, Ana, Beto, Carla e Diego, de 2 em 2. E as combinações foram AB, BC, AC e assim por diante, tá? Bem, aqui está falando que se eu usar, não é um problema de arranjo, por quê? Porque se eu tiver o casal Ana e Beto, ou Beto e Ana, dá no mesmo, tá? Eles já se abraçaram anteriormente, então não precisa abraçar de novo, né? Então, aqui está falando que não é um problema de arranjo, porque no arranjo seria diferente. Lembra que no arranjo eles estavam disputando para presidente e vice? Então, Ana era presidente, Beto era vice. Agora não, agora eles estão se abraçando. Indiferente quem abraça quem, é um abraço só, tá? Muito bem. Então, serão um total de 6 abraços, tá? 6 abraços no total, que nós vimos lá as combinações. Agora, então, a gente pode fazer isso usando a matemática, usando a combinação, tá? A quantidade de combinações de n elementos tomados de P a P, nesse caso eu tinha 4 elementos que iam se abraçar lá de 2 em 2, então n elementos tomados de P a P, é definida por essa equação bonitinha aqui, ó. C, n, P, n quer dizer o total de elementos, P quer dizer a quantidade em cada agrupamento, vai ser parecida com o arranjo, só que aqui a gente multiplica pelo fatorial de P, certo? Então, é o arranjo, só que multiplicado pelo fatorial de P aqui no denominador, ou seja, dividido, né, pelo fatorial de P. Muito bem. Então, eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem. É a mesma coisa do outro, tá? Só que agora eu quero que a gente faça, que vocês façam pelo cálculo, usando a fórmula da combinação. Então, no retorno das férias, 4 amigos que não se viam há tempos vão se cumprimentar com um longo abraço. Utilize a equação para o cálculo da combinação simples e responda quantos abraços acontecerão. Legal? Vou deixar aí vocês fazerem e já volto.
Estamos de volta, vamos dar uma olhada aqui no exercício. Nós tínhamos o quê? 4 amigos que não se viam há tempos, eles vão se cumprimentar. Lembrando que para se abraçar a gente tem que ter 2 pessoas, certo? 2 pessoas, um abraço. Então, vai ser a combinação dos 4 amigos de 2 em 2, tá? Então, são 4 amigos. O nosso N vale 4. N igual a 4. Como eles vão se abraçar, eles vão ficar de 2 em 2. Então, o nosso P vale 2, ok? A equação da combinação é a seguinte. C, NP, N, vírgula P, é igual a N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Então, só substituir o N por 4 e o P por 2, tá? Fica simples. Então, vai ser assim, a combinação de 4 pessoas de 2 em 2 vai ser 4 fatorial, o P vale 2, então 2 fatorial, N menos P vai ficar 4 menos 2 fatorial. 4 menos 2 vai ficar 2, então aqui vai ser 4 fatorial, esse 2 aqui eu mantenho, esse daqui eu calculo, 4 menos 2, 2 fatorial. Agora, como eu tenho aqui embaixo no denominador 2 fatorial, eu vou desenvolver um deles e o outro eu vou manter como 2 fatorial, tá? Vai ficar assim. Combinação de 4 amigos 2 em 2, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Esse 2 fatorial aqui eu vou transformar em 2 vezes 1. E esse segundo aqui eu vou manter como 2 mesmo, tá? 2 fatorial mesmo. Agora eu corto o de cima com o de baixo, vai ficar 4 vezes 3, que é 12, e 2 vezes 1, que é 2. 12 divididos por 2, 6 abraços, conforme a gente tinha visto lá no desenho anteriormente, tá? No mapa que eu tinha feito com todas as possibilidades. Aqui eu deixei calculadinho para vocês, tá? Para quem acessar lá pelo Classroom, vai estar tudo certinho. Mas o cálculo é esse aí. Então, serão distribuídos um total de 6 abraços. Legal? Muito bem. Agora que já definimos o que é arranjo, o que é combinação, vamos tentar entender quando que eu uso uma coisa, quando que eu uso a outra, tá? Então, aqui, qual que é a diferença? No arranjo, os agrupamentos, eles acontecem sem repetição. São agrupamentos sem repetição, onde um grupo se torna diferente do outro pela ordem. Ou seja, se eu tenho um elemento ordenado A, B e C, ou C, B, A, define um conjunto diferente, então é um arranjo. Na combinação, a ordem dos agrupamentos não interfere na formação. A, B, C e C, B, A, para a combinação é a mesma coisa, tá? Então, se a ordem for importante, eu uso arranjo. Se a ordem não for importante, eu uso combinação. Se a ordem não define um novo conjunto, eu uso combinação, certo? Vamos lá. Arranjo ou combinação? Aquela dúvida. Quantas senhas numéricas existem usando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Isso vai ser um problema de arranjo ou vai ser um problema de combinação? Vamos pensar aqui. Quais são as considerações que vocês devem fazer antes de sair usando a fórmula, ou de uma ou de outra? Existe uma ordem entre os elementos? Sim ou não? Tem que pensar. Os elementos são diferentes nessa ordem? Sim ou não? Pense nisso. E aí eu vou escolher se é arranjo ou combinação, certo? Então, vamos lá. Existe uma ordem entre os elementos? Existe. Por quê? Se eu tenho uma senha numérica, eu vou fazer a senha. Se eu colocar 1, 2, 3, 4 ou 1, 3, 2, 4, já é uma senha diferente, certo? Então, existe uma ordem. Eu tenho que levar em conta a ordem dos elementos para poder fazer o cálculo. Bom, os elementos são diferentes nessa ordem? Sim, são diferentes, porque a senha ela tem um valor posicional, tá? Eu tenho aqui na primeira número disponível para a senha tem que ser aquele número, na segunda tem que ser o outro. Então cada número tem a sua posição definida. Definido isso, eu posso dizer se é arranjo ou combinação, certo? Nesse caso vai ser o quê? Arranjo, porque a mudança da ordem define um novo conjunto. Então, a quantidade de senhas disponíveis vai ser um problema de arranjo, certo?
Tenho aqui um exercício para vocês. Analise o problema e defina se é arranjo ou combinação. Quantas pizzas de 3 sabores podem ser produzidas com 7 ingredientes diferentes? Tá? Antes de responder, vamos responder essas 3 perguntas, vou deixar aí para vocês. Existe uma ordem entre os elementos? Sim ou não? Pense aí. Os elementos são distintos, são diferentes? Sim ou não? Pense aí. É um problema de arranjo ou de combinação? Então, antes de calcular, pensa se é arranjo ou combinação, respondendo essas 3 perguntas aí, eu já volto. Estamos de volta. Vamos dar uma olhada aqui na resolução do exercício. Bom, a pergunta é: quantas pizzas de 3 sabores podem ser produzidas com 7 ingredientes diferentes? E eu quero definir se isso é um problema de arranjo ou se é um problema de permutação. E a primeira pergunta era: existe uma ordem entre os elementos? Não existe uma ordem entre os elementos. Por quê?
Porque 3 ingredientes diferentes, em qualquer ordem, definem o mesmo sabor de pizza, tá? Se eu coloco queijo, 4 queijos, marguerita e, sei lá, frango catupiry, independente da ordem, vai ser a mesma pizza. Então, quem eu coloco primeiro não define uma pizza nova, tá? Então, ó, não existe ordem. Os elementos são distintos? Sim, no enunciado estava dizendo que com 3 elementos diferentes, para fazer 3 ingredientes diferentes para fazer a pizza, tá? 3 sabores diferentes, então são distintos. Como nós temos aqui, em qualquer ordem, indiferente da ordem que eu coloque, vai ser o mesmo elemento, então nós temos um problema de combinação, ok? Então aqui temos um problema de combinação simples. Agora calcule. Exercício 2. Quantas pizzas de 3 sabores podem ser produzidas dispondo de 7 ingredientes diferentes? Ok? Vou deixar aí vocês fazerem e já volto com a correção.
E aí, deu água na boca? Na minha que deu, porque até eu falei queijo 2 vezes. Mas vamos lá. Quantas pizzas de 3 sabores podem ser produzidas dispondo de 7 ingredientes diferentes? Então, eu tenho uma quantidade de ingredientes que são 7. O nosso N, que é o total de ingredientes, vale 7. Os sabores de pizza são 3 em cada, então o nosso P vale 3, ok? Eu vou fazer agrupamento dos 7 elementos, dos 7 ingredientes, de 3 em 3, ok? Muito bem. Então, no lugar do N eu vou colocar 7, no lugar do P eu vou colocar 3. Então, vai ficar C, 7, 3, 7 fatorial, 3 fatorial, 7 menos 3 fatorial, usando a formulazinha aqui da combinação. Aqui eu vou fazer essa subtração, 7 menos 3 que fica 4, aí eu vou desenvolver o 7 aqui até chegar sempre use o maior, tá? O maior número aqui embaixo é o 4, então você vai desenvolver o 7 até chegar no 4. Por que o maior, prof? Porque é mais fácil depois de fazer o cálculo, tá? Porque eu teria que usar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 se eu não cortasse ali. É só por isso, mas funciona com qualquer um, ok? Então, eu vou desenvolver o 7 até chegar no 4. Vou cortar aqui o 4 de cima com o 4 de baixo e fico com o 7 vezes 6 vezes 5, divididos por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Vai ficar, então, 210 dividido por 6, um total de 35. Ou seja, é possível produzir 35 pizzas de 3 sabores diferentes com apenas 7 ingredientes, ok? Muito bem. Vamos para o exercício número 3. Exercício número 3 é um exercício mais simples para vocês fazerem sem maiores problemas. Qual é a diferença entre a combinação e o arranjo simples de 8 elementos tomados de 4 em 4? Tá? Então, vocês vão calcular a combinação, vão calcular o arranjo, na verdade é o arranjo e a combinação e fazer a diferença para ver qual que é a diferença entre um e outro. Tranquilo? Já volto com a correção.
esse foi fácil, né? Vamos lá. Qual é a diferença entre a combinação e o arranjo simples de 8 elementos tomados de 4 em 4? Então, primeiro aqui, eu calculei o arranjo, tá? Qual que é o arranjo de 8 elementos tomados 4 a 4? Eu vou fazer o A, 8, 4, que é o quê? 8 fatorial divididos por 8 menos 4 fatorial, certo? 8 menos 4 vai ficar 4 fatorial. A gente vai desenvolver o 8 até chegar aqui no 4. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Que eu vou cancelar com o fatorial de baixo, me dá um total de 1.680. Ou seja, se eu tivesse 8 elementos para agrupar de 4 em 4 em arranjo, onde a ordem é importante, eu faria 1.680 agrupamentos, ok? Agora vamos ver como é que fica na combinação, tá? A combinação de 8 elementos de 4 em 4. Então, vou pegar o 8 e colocar no lugar do N e o 4 colocar no lugar do P, tá? Então, fica assim, combinação de 8 elementos de 4 em 4, N fatorial fica 8 fatorial, P fatorial vai ficar 4 fatorial, N menos P, 8 menos 4 fatorial. Desenvolvemos o 8 até chegar no 4, tá? Por quê? Porque eu posso cancelar com o de baixo. Então, eu vou fazer 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Esse daqui eu mantenho com o fatorial para poder cortar com o de baixo. Esse segundo fatorial aqui eu abri. Era 4 fatorial, ficou 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ok? Muito bem. Agora, multipliquei em cima, deu 1.680 e multipliquei embaixo, deu 24, ok? Agora, simplificamos aqui, 1.680 divididos por 24 me dá um total de 70 agrupamentos, tá? Então, veja só, nós tivemos um total de 1.680 arranjos e um total de 70 combinações, ok? Qual é a diferença? A diferença vai ser 1.680 menos 70, ou seja, 1.610. Por que vocês acham que a quantidade de arranjos é muito maior que a quantidade de combinações? Porque o arranjo, ele considera a ordem, e a ordem define um novo elemento. Na combinação, todos aqueles em que tem a mesma ordem são retirados, por isso que vai ter uma quantidade menor de agrupamentos na combinação, certo? Muito bem. Então, esse foi a nossa revisão, retomada sobre arranjo e combinação. Agora, eu vou falar rapidamente sobre um último assunto, que é a permutação com repetição, tá? Como que vai ser a permutação com repetição? A permutação com repetição é muito semelhante à permutação simples que a gente viu na aula passada. Só que nesse caso, alguns elementos do conjunto, eles se repetem, tá? Então, a permutação de N elementos nos quais K se repetem vai ser N fatorial sobre K fatorial. E se eu tiver mais do que um elemento que se repita, eu vou dividindo aqui por todos que se repetem, ok? Vamos dar uma olhada aqui num exemplo. Ó. Vamos calcular os anagramas da palavra pessoas. Pessoas. Das 7 letras da palavra, 3 são S's, tá? São 3 letras repetidas. Então, eu tenho 7 letras e 3 repetidas. Então, vai ser a permutação dos 7 elementos nos quais 3 se repetem, ou seja, de N elementos nos quais K se repetem. Então, vai ficar assim, pessoas, 7 fatorial em cima, 3 fatorial embaixo. Por que 3, Pro? Porque são 3 S's, que são os repetidos, ok? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que eu posso simplesmente cancelar com o de baixo e me dá um total de 840 anagramas da palavra pessoas, ok? Por quê? Porque as letras são repetidas, eu tenho que desconsiderar as repetidas. Por isso que a gente vai fazer essa divisão ali por 3 fatorial, ok? Vou deixar para vocês fazerem aqui o exercício 4, tá? Quantos números distintos podemos formar permutando os algarismos 3, 4, 4, 1, 1, 1? Veja que nós temos algarismos repetidos aqui, tá? Então, é uma permutação com repetição, beleza? Já voltamos.
Vem comigo aqui então, vamos fazer esse exercício que diz o quê? Quantos números distintos podemos formar permutando os algarismos 3, 4, 4, 1, 1 e 1, tá? Nós temos um caso aqui de permutação com repetição, porque nós temos algarismos que se repetem, tá? O número 4 se repete 2 vezes e o número 1 se repete 3 vezes, certo? Então, nós temos aqui 2 repetições, tá? Como que nós vamos fazer, então? Se na fórmula só tem uma, então nós vamos adaptar essa fórmula, tá? Aqui eu não passei para vocês ali a fórmula quando você tem mais de uma repetição, mas nós vamos colocar assim, ao invés de colocar cá, nós vamos colocar 2 e 3. Por que 2 e 3? Porque o 4 se repete 2 vezes e o 1 se repete 3 vezes, tá? De um total de quantos? De 1, 2, 3, 4, 5, 6. De um total de 6, nós temos uma letra se repetindo 2 vezes e a outra se repetindo 3 vezes. Então, vai ficar assim. Em cima eu vou colocar o n, que é o 6, o total de elementos. E embaixo eu vou multiplicar esses dois. Então, vai ficar 2 fatorial e 3 fatorial, certo? Multiplicamos os dois. Eu vou desenvolver o 6 até chegar no 3, tá? Sempre a gente vai fazer até o maior. 6 até chegar no 3. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E aqui vai ficar 2 fatorial, ou esse 2 eu posso abrir, transformar em 2 vezes 1, e o 3 fatorial eu mantenho com o fatorial mesmo. Podemos cortar o fatorial de cima com o de baixo, e vou ficar com a permutação com repetição, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 2 vezes 1, que vai dar um total de 60. Deixa eu fazer mais devagar. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 2 vezes 1 vai ficar 2. 120 divididos por 2 me dá um total de 60 permutações com repetição usando esses 5 algarismos aqui. Ou seja, é possível formar 60 algarismos, tá? 60 combinações aqui com esses algarismos, considerando que ele tem repetição, ok? Então, a resposta, permutando os algarismos 3, 4, 4, 1, 1, 1, podemos formar 60 números diferentes, ok? Então, na aula de hoje, nós vimos uma retomada sobre combinação simples e permutação com repetição. Na próxima aula, faremos uma retomada sobre conceitos importantes de probabilidade, certo? Um abraço a todos, até a próxima aula e sejam extraordinários!